o país a proibir a lobotomia. Segundo os soviéticos, o procedimento era contrário aos princípios humanos e transformava uma pessoa insana num idiota. De certa forma, foi um choque de realidade para o resto do mundo, pois, convenhamos, quando Joseph Stalin dá um sermão sobre ética e decência humana, é sinal de que deu merda. Depois disso, outras nações começaram lentamente a banir a prática. Nos anos 1960, a lobotomia já era universalmente odiada. A última ocorreria nos Estados Unidos, em 1967, e o paciente morreria. 10 anos depois, Tom Waits, bêbado, resmungaria sua famosa frase na televisão, e o resto, como se diz por aí, é história. Tom Waits era um tremendo alcoólatra e passou a maior parte dos anos 1970 tentando manter os olhos abertos e lembrar onde tinha deixado os cigarros. Ainda arrumou tempo para compor e gravar 7 álbuns brilhantes naquele período. Tão prolífico quanto profundo, ganhou prêmios e vendeu milhões de discos celebrados mundialmente. É daqueles raros artistas dotados de uma percepção surpreendente sobre a condição humana. A piadinha de Waits sobre a lobotomia nos faz rir, mas traz uma sabedoria oculta. É melhor ter que lidar com a paixão pela garrafa do que não ter paixão nenhuma. É melhor encontrar esperança na sarjeta do que em lugar nenhum. É compreender que não somos nada sem nossos impulsos indisciplinados. Basicamente, sempre houve uma suposição tácita de que nossas emoções são a causa de todos os problemas e que nossa razão precisa chegar de supetão para organizar a bagunça. Essa linha de pensamento remete a Sócrates, que declarava ser a razão a raiz de toda a virtude. Na aurora do iluminismo, Descartes defendeu que nossa razão era separada de nossos desejos animalescos e que ela teria de aprender a controlar esses impulsos. Kant disse algo parecido. Freud também, só que meteu um monte de pênis no meio. E quando Egas Moniz lobotomizou a primeira paciente em 1935, tenho certeza de que ele acreditou que tinha descoberto uma forma de fazer o que filósofos já diziam ser necessário havia 2000 anos. Entregar à razão o domínio sobre as paixões desgovernadas. Ajudar a maldita humanidade a finalmente ter algum controle sobre si mesma. Esta suposição de que devemos usar nossa racionalidade para dominar as emoções se espalhou pelos séculos e continua a definir grande parte de nossa cultura. Vamos chamá-la de suposição clássica. Diz a suposição clássica que se uma pessoa é indisciplinada, desobediente ou maliciosa, isso se deve à incapacidade de subjugar os próprios sentimentos. Ela não tem força de vontade suficiente ou é simplesmente toda errada. A suposição clássica enxerga paixão e emoção como falhas, erros inerentes à psique humana que precisam ser superados e consertados na própria pessoa. Hoje em dia, é geralmente com base na suposição clássica que julgamos os outros. Obesos são ridicularizados e culpabilizados porque a obesidade é encarada como uma falha de autocontrole. Eles sabem que deveriam ser magros, mas continuam a comer. Por quê? Só pode ter algo errado com eles, supomos. Mesma coisa com os fumantes. Os dependentes químicos, sem dúvida, recebem o mesmo tratamento, mas muitas vezes com um estigma extra, o de criminosos. Pessoas deprimidas e com tendências suicidas são submetidas à suposição clássica de uma maneira perigosa, pois ouvem que a incapacidade de criar esperança e sentido para a própria vida é culpa delas, cacete. E que se fizessem só um pouquinho mais de esforço, sem enforcar com a própria gravata, talvez não fosse uma ideia tão atraente assim. Sucumbir a nossos impulsos é visto como uma deficiência moral. Vemos a falta de autocontrole como sinal de falha de caráter. Por outro lado, gente que reprime as emoções é celebrada. Temos tesão por atletas, empresários e líderes implacáveis e de eficiência robótica. Se um CEO dorme debaixo da mesa do escritório e passa 6 semanas sem ver os filhos, isso que é determinação, porra! Fio, qualquer um pode ser bem-sucedido. É bem fácil enxergar como a suposição clássica pode levar a algumas, suposições danosas. Se ela for verdade, devemos ser capazes de exibir autocontrole, evitar rompantes emocionais e crimes passionais e afastar vícios e indulgências pura e simplesmente pelo esforço mental. E qualquer fracasso nesse sentido reflete uma falha inerente ou um problema interno. É por isso que frequentemente nos entregamos à falsa crença de que precisamos mudar quem somos. Pois se não conseguimos atingir nossas metas, se não conseguimos perder peso, ser promovidos ou desenvolver certa habilidade, isso significa alguma deficiência interna. Para manter a esperança, é preciso mudar quem somos, virar alguém totalmente novo e diferente. Desse desejo de mudar a nós mesmos, portanto, renasce a esperança. O velho eu não conseguiu se livrar do maldito cigarro, mas o novo eu conseguirá. E lá vamos nós à luta de novo. O desejo constante de mudar a si mesmo se torna então um vício à parte. Cada ciclo de mudança do nosso jeito de ser resulta em fracassos semelhantes de autocontrole e termina nos convencendo de que precisamos de uma nova mudança do nosso jeito de ser. Cada ciclo nos reabastece com a esperança necessária. E nesse ínterim, a raiz do problema, a suposição clássica, jamais é abordada ou questionada, muito menos descartada. Nos últimos séculos, toda uma indústria brotou, feito espinhas na puberdade, em torno dessa ideia de mudar nosso jeito de ser. Uma indústria repleta de falsas promessas e pistas para o segredo da felicidade, do sucesso e do autocontrole. Contudo, a única coisa que ela faz é reforçar os mesmos impulsos que, para começo de conversa, levam as pessoas a se sentirem inadequadas. A verdade é que a mente humana é muito mais complexa do que qualquer segredo. Não dá para uma pessoa simplesmente mudar. E digo mais, ela não deveria ficar o tempo todo achando que precisa fazer isso. Nós nos agarramos à narrativa do autocontrole porque a crença de sermos capazes de controlar a nós mesmos por completo é uma grande fonte de esperança. Queremos acreditar que mudar quem somos é tão simples quanto saber o que mudar. Queremos acreditar que a capacidade de fazer algo é tão simples quanto tomar essa decisão. Basta apenas ter força de vontade suficiente.
queremos acreditar que somos mestres de nosso próprio destino, capazes de fazer qualquer coisa que sonharmos. Isso foi o que tornou a descoberta de Damasio com Eliot tão importante. Ela mostrou como a suposição clássica estava errada. Se estivesse correta, se a vida fosse tão simples quanto aprender a controlar as emoções e tomar decisões com base na razão, era para Eliot ter sido um cara imbatível, incansavelmente aplicado e um tomador de decisões implacável. Da mesma forma, se a suposição clássica estivesse correta, as lobotomias estariam em voga até hoje. Economizaríamos para fazer essa cirurgia como se economiza para colocar silicone. Mas lobotomias não funcionam. E a vida de Eliot foi destruída. Precisamos de mais do que a força de vontade para obter autocontrole. No fim das contas, nossas emoções são fundamentais em nosso processo de tomada de decisão. Só que nem sempre nos damos conta disso. Temos 2 cérebros e eles se comunicam muito mal entre si. Faça de conta que a sua mente é um carro. Vamos chamá-lo de carro da consciência. Seu carro da consciência segue pela estrada da vida, por cruzamentos, entradas e saídas de vias expressas. Essas rodovias e cruzamentos representam as decisões que você precisa tomar ao dirigir e que vão determinar seu destino. Dentro do carro da consciência viajam 2 passageiros, o cérebro pensante e o cérebro sensível. O cérebro pensante representa os pensamentos conscientes, a habilidade de fazer cálculos, a capacidade de analisar várias opções de forma racional e de expressar ideias por meio da linguagem. O cérebro sensível representa as emoções, os impulsos, a intuição e o instinto. Enquanto o cérebro pensante está pensando quando a fatura do cartão de crédito vai fechar, o cérebro sensível quer vender tudo e fugir para o Tahiti. Cada um tem pontos fortes e fracos. O cérebro pensante é meticuloso, exato e imparcial. É metódico e racional, mas também lento. Demanda esforço e energia, e como um músculo, precisa ser esculpido ao longo do tempo e pode sofrer fadiga se sobrecarregado. O cérebro sensível, contudo, chega à conclusão de forma rápida e sem esforço. O problema é que elas são frequentemente imprecisas e irracionais. O cérebro sensível é ainda meio dramático e tem o mau hábito de reagir de forma exagerada. Quando pensamos em nós e em nosso processo decisório, em geral partimos do pressuposto de que o carro da consciência está sendo guiado pelo cérebro pensante, enquanto o sensível fica no banco do carona, gritando para onde quer ir. Estamos seguindo nosso caminho, cumprindo nossas metas e descobrindo como fazer para chegar em casa, quando o cérebro sensível, esse desgraçado, de repente avista algo brilhante, sexy ou curioso e gira o volante naquela direção, nos jogando na contramão, causando danos a carros da consciência alheios e ao nosso. Essa é a suposição clássica. A crença de que a razão basicamente está no controle da nossa vida e de que temos que treinar as emoções para sentarem a bunda na cadeira e calarem a boca enquanto o adulto dirige. E então nos parabenizamos quando raptamos e mantemos as emoções em cárcere privado e elogiamos nosso próprio autocontrole. Mas o carro da consciência não funciona assim. Quando o tumor foi extirpado, o cérebro sensível de Eliot foi atirado para fora do veículo mental em movimento e nada melhorou para ele. Na verdade, seu carro da consciência empacou. Pacientes lobotomizados tiveram os cérebros sensíveis amarrados e jogados no porta-malas, o que resultou em nada mais do que pessoas sedadas e indolentes, incapazes de botar o pé fora da cama ou muitas vezes até de se vestirem sozinhas. Tom Waits, enquanto isso, era puro cérebro sensível e ganhava uma nota preta para aparecer bêbado na TV. É isso aí. Eis a verdade. O cérebro sensível é quem dirige o carro da consciência. Dane-se se você se acha muito científico ou quantos títulos tem. Você é gente como a gente, ok? Um robô doido de carne e osso conduzido pelo cérebro sensível que nem todo mundo. E vê se vira esses perdigotos para lá. O cérebro sensível conduz nosso carro da consciência, pois em última análise, só a emoção nos faz agir. Isso porque ação é emoção. A emoção é o sistema hidráulico biológico que impulsiona o movimento do corpo. O medo não é algo mágico que nosso cérebro inventa. Não, ele de fato acontece no corpo. É o aperto no estômago, a tensão nos músculos, a descarga de adrenalina, o desejo opressivo por espaço. Enquanto o cérebro pensante existe tão somente no interior das sinapses dentro do crânio, o cérebro sensível é a sabedoria e a estupidez do corpo inteiro. A raiva impele o corpo ao movimento. A ansiedade o leva a se retrair. A alegria acende os músculos da face, ao passo que a tristeza tenta encobrir nossa existência. Emoção inspira ação. Ação inspira emoção. As duas são inseparáveis. Assim chegamos à mais simples e mais óbvia resposta para a maior questão de todos os tempos. Por que não fazemos as coisas que sabemos que temos que fazer? Porque não estamos afim. Todo problema de autocontrole não é um problema de informação, disciplina ou razão, mas de emoção. Autocontrole é um problema emocional. Preguiça é um problema emocional. Procrastinação é um problema emocional. Baixo rendimento é um problema emocional. Impulsividade é um problema emocional. Que droga! Porque é muito mais difícil lidar com problemas emocionais do que com problemas lógicos. Há equações que ajudam você a calcular as contas do mês ou a prestação do carro. Mas não há fórmula que ajude a terminar um relacionamento, por exemplo. E como você já deve ter deduzido a esta altura, a compreensão intelectual do que fazer para mudar de comportamento não muda o comportamento. Vai por mim. Já li uns 12 livros sobre nutrição e estou comendo um burrito enquanto escrevo isso. A gente sabe que deveria parar de fumar ou de ingerir açúcar ou de falar mal dos amigos pelas costas, mas continua fazendo. E não é por falta de noção, é por falta de vontade. Problemas emocionais são irracionais, ou seja, não adianta argumentar. E isso nos leva a uma notícia ainda pior. Problemas emocionais só podem ter soluções emocionais. Está tudo nas mãos do cérebro sensível. E caso você não tenha visto como a maioria dos cérebros sensíveis dirigem, é de se borrar de medo. Enquanto tudo isso acontece,
O cérebro pensante está no banco do carona, se imaginando no controle da situação. Se o cérebro sensível é o motorista, o cérebro pensante é nosso GPS. Ele tem uma coleção de mapas da realidade que foi desenhando e guardando ao longo da vida. É capaz de dar meia volta e encontrar caminhos alternativos para o mesmo destino. Conhece as armadilhas e os atalhos. Enxerga a si mesmo corretamente como o cérebro racional, inteligente, e acredita que isso lhe dê certo privilégio na direção do carro da consciência. Mas infelizmente não dá. Como disse Daniel Kahneman certa vez, o cérebro pensante é o coadjuvante que se acha herói. Ainda que por vezes não se aturem, nossos dois cérebros precisam um do outro. O cérebro sensível gera as emoções que nos impelem a agir. O cérebro pensante sugere como direcionar nossos atos. A palavra-chave aqui é sugere. Ainda que o cérebro pensante não controle o cérebro sensível, pode influenciá-lo, às vezes em alto grau. O cérebro pensante pode convencer o cérebro sensível a buscar uma nova estrada para um futuro melhor, a fazer o retorno após cometer um erro ou a considerar novas rotas e territórios antes ignorados. Mas o cérebro sensível é teimoso, e se quiser seguir em determinada direção, vai fazê-lo não importa quantos fatos e dados o cérebro pensante lhe forneça. O psicólogo moral Jonathan Haidt compara os dois cérebros a um elefante e seu condutor. O humano pode gentilmente guiar e induzir o animal a determinada direção, mas no fim das contas, o elefante vai para onde quiser. O carro de palhaço. Por melhor que seja, o cérebro sensível tem seu lado sombrio. No carro da consciência, ele se assemelha a um namorado abusivo que se recusa a encostar o carro e pedir informações, odeia que lhe digam para onde ir e pode ter certeza de que vai infernizar sua vida se você o questionar ao volante. Para evitar tais confusões psicológicas e manter certa esperança, o cérebro pensante costuma desenhar mapas para explicar ou justificar o caminho que o cérebro sensível já decidiu pegar. Se o cérebro sensível quer sorvete, em vez de contradizê-lo com informações sobre açúcar refinado e calorias em excesso, o cérebro pensante decide pensar. Quer saber? Trabalhei para cacete hoje. Eu mereço tomar um sorvete. Então o cérebro sensível reage com uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Se seu cérebro sensível conclui que seu parceiro é um babaca e você não fez nada de errado, a reação imediata do cérebro pensante será lembrar ocasiões nas quais você foi de fato um bastião de paciência e humildade, enquanto seu parceiro conspirava em segredo para arruinar sua vida. Dessa forma, os dois desenvolvem um relacionamento realmente doentio, que talvez lembre seus pais no carro durante as viagens em família quando você era pequeno. O cérebro pensante inventa coisas que o cérebro sensível quer ouvir. E este, em troca, promete não jogar o carro para fora da pista e matar todo mundo. É incrivelmente fácil deixar o cérebro pensante cair na armadilha de desenhar mapas apenas para os caminhos que o cérebro sensível quer trilhar. Isso se chama viés autosservidor e é a base de praticamente tudo de horrível na humanidade. Em geral, o viés que serve a si mesmo só nos torna preconceituosos e ligeiramente autocentrados. Começamos a acreditar que, se soa certo, está certo. Fazemos juízos de valor instantâneos sobre pessoas, lugares, grupos e ideias, muitos dos quais injustos ou até mesmo um pouco intolerantes. Mas em sua forma extrema, o viés que serve a si mesmo pode virar puro e simples delírio e nos levar a crer numa realidade inexistente, borrando lembranças e exagerando fatos, tudo a serviço dos desejos inesgotáveis do cérebro sensível. Se o cérebro pensante for fraco e ou ignorante, ou se o cérebro sensível estiver descontrolado, o primeiro acabará sucumbindo aos caprichos incendiários e à direção perigosa do segundo. Perderá a capacidade de pensar por si ou de contradizer as conclusões do cérebro sensível. Para todos os efeitos, isso transforma o carro da consciência em um carro de palhaço, com rodas vermelhas e molengas gigantes e música de circo tocando no alto-falante o tempo todo. O carro da consciência vira o carro de palhaço quando o cérebro pensante capitula por completo ao cérebro sensível, quando nossas metas de vida são determinadas puramente pela autogratificação, quando a verdade é distorcida até virar uma caricatura de presunções egoístas, quando todas as crenças e princípios se perdem em um mar de niilismo. O carro de palhaço invariavelmente leva ao vício, ao narcisismo e à compulsão. Pessoas com mentes configuradas dessa forma são facilmente manipuladas por qualquer pessoa ou grupo que as faça, de forma consistente, se sentirem bem. Seja um líder religioso, um político, um guru de autoajuda ou um fórum de mensagens escabroso na internet. Um carro de palhaço passará por cima de outros carros da consciência, ou seja, outras pessoas, com suas grandes rodas vermelhas de borracha, sem a menor cerimônia, pois seu cérebro pensante justificará o ato dizendo que eles mereciam. Eram maus, inferiores ou parte de algum problema inventado. Alguns carros de palhaço tomam apenas o rumo da diversão. Só querem saber de beber, trepar e cair na farra. Já os que buscam poder são os mais perigosos, pois seus cérebros pensantes arregaçam as mangas para justificar comportamentos abusivos e dominadores por meio de teorias com verniz intelectual sobre economia, política, etnia, genética, gênero, biologia, história e por aí vai. Um carro de palhaço por vezes também buscará o ódio, que oferece uma dose bizarra de satisfação e autoconfiança. Mentes assim tendem a desenvolver uma raiva cheia de razão, asseguradas de sua superioridade moral por alvos externos. Isso, inevitavelmente, leva à destruição de outros. Pois é só através da destruição e da dominação do mundo externo que seus inesgotáveis impulsos internos podem ser satisfeitos. Quando uma pessoa entra no carro de palhaço, é difícil tirá-la de lá. O cérebro pensante já apanhou e sofreu tanto na mão do cérebro sensível que acaba desenvolvendo uma espécie de síndrome de Estocolmo, é incapaz de imaginar uma vida com outro propósito que não agradá-lo e justificá-lo. A ideia de contradizê-lo ou de questionar seus caminhos é insondável, e ele se ressente de quem sugira algo parecido. No carro de palhaço, não existe pensamento independente nem habilidade de medir contradições ou modificar crenças ou opiniões.
De certa forma, a pessoa com uma mente de carro de palhaço deixa de ter qualquer identidade individual. É por isso que líderes de cultos sempre encorajam as pessoas logo de cara a desligar o máximo possível dos cérebros pensantes. Isso de início soa profundo, pois o cérebro pensante vive corrigindo o cérebro sensível, apontando os caminhos errados que já pegaram. Portanto, silenciar o cérebro pensante proporcionará uma ótima sensação a curto prazo. E as pessoas sempre confundem sensações boas com algo que seja de fato bom. Este metafórico carro de palhaço foi o que inspirou filósofos da antiguidade a alertar contra a complacência excessiva e a adoração dos sentimentos. Foi o medo do carro de palhaço que inspirou gregos e romanos a pregar as virtudes e posteriormente levou a Igreja Católica a vender a mensagem de abstinência e abnegação. Tanto os filósofos clássicos quanto a Igreja haviam sido testemunhas da destruição provocada por narcisistas e megalomaníacos no poder. E ambos acreditavam só haver uma maneira de administrar o cérebro sensível: privando-o, dando-lhe o mínimo de oxigênio possível, impedindo assim que ele explodisse e destruísse o mundo ao redor. Essa ideia gestou a suposição clássica. A única forma de ser uma pessoa boa é através do domínio do cérebro pensante sobre o cérebro sensível, do triunfo da razão sobre a emoção, do dever sobre o desejo. Na maior parte da história da humanidade, as pessoas foram brutais, supersticiosas e ignorantes. Gente na Idade Média torturava gatos por esporte e levava os filhos à praça da cidade para assistir à mutilação dos testículos do ladrãozinho das redondezas. Eram todos uns babacas, sádicos e impulsivos. Durante a maior parte da história, o mundo não foi um lugar agradável de se viver, e isso em grande parte porque os cérebros sensíveis estavam desenfreados. Muitas vezes foi apenas a suposição clássica que separou a civilização da total anarquia. Então, nos últimos 200 anos, mais ou menos, algo aconteceu. As pessoas construíram trens, carros, inventaram o aquecimento central, essas coisas. A prosperidade econômica deixou para trás os impulsos humanos. As pessoas já não ficavam com tanto medo de não ter o que comer ou de serem mortas por insultar o rei. A vida se tornou mais confortável e fácil. As pessoas passaram a ter tempo de sobra para se sentar, pensar e refletir sobre todo tipo de porcaria existencial que nunca haviam considerado. O resultado foi a eclosão de vários movimentos de defesa do cérebro sensível ao fim do século XX. E, de fato, a libertação do cérebro sensível da opressão do cérebro pensante foi incrivelmente terapêutica para milhões de pessoas. E continua a ser. O problema é que as pessoas começaram a ir para o extremo oposto. Se antes reconheciam e honravam os próprios sentimentos, passaram mais tarde a acreditar que esses sentimentos eram a única coisa que importava. Sobretudo a classe média branca das grandes cidades, criada sob a égide da suposição clássica, que cresceu infeliz até entrar em contato com seus cérebros sensíveis bem mais tarde na vida. Como essas pessoas nunca haviam enfrentado problemas de verdade, a não ser por se sentirem mal, passaram a acreditar erroneamente que só os sentimentos importavam, e os inconvenientes mapas do cérebro pensante serviam apenas para dispersar sua atenção de tais sentimentos. Muitas chamavam esse desligamento dos cérebros pensantes em favor dos cérebros sensíveis de desenvolvimento espiritual, convencendo-se de que serem estúpidas e alienadas as tornava mais esclarecidas, quando na verdade só estavam satisfazendo o velho cérebro sensível. É o clássico carro de palhaço com uma nova carcaça espiritualizada. Entregar-se excessivamente às emoções leva a uma crise de esperança, mas reprimi-las também. Quem nega seu cérebro sensível torna-se insensível ao mundo ao redor. Ao rejeitar as próprias emoções, a pessoa rejeita fazer juízos de valor, ou seja, a capacidade de avaliar que uma coisa é melhor que outra. Como resultado, torna-se indiferente à vida e aos resultados de suas decisões. Tem dificuldades para se envolver com os demais. Seus relacionamentos são prejudicados. E sua indiferença crônica acaba por acarretar na visita desagradável da verdade desconfortável. Afinal, se nada tem importância de mais ou de menos, não há razão para fazer qualquer coisa. E se não há razão para fazer qualquer coisa, então, para que viver? Enquanto isso, quem nega seu cérebro pensante torna-se impulsivo e egoísta. Distorce a realidade para que caibam seus caprichos e fantasias que jamais são saciados. Sua crise de esperança deriva do fato de que não importa o quanto coma, beba, domine ou trepe, nunca será o suficiente. Nunca vai fazer tanta diferença, nunca vai ter tanto sentido. A pessoa estará presa a uma esteira perpétua de desespero, sempre correndo sem jamais sair do lugar. E se parar em algum momento, a verdade desconfortável a alcançará de imediato. Eu sei, estou sendo dramático de novo, mas preciso ser cérebro pensante. Caso contrário, o cérebro sensível vai se entediar e fechar este livro. Aliás, já se perguntou por que você não consegue largar um livro muito bom? Não é você quem não consegue, seu idiota. É o cérebro sensível. É a expectativa e o suspense, a alegria da descoberta e a satisfação da resolução. A boa escrita é aquela capaz de falar aos dois cérebros e estimulá-los ao mesmo tempo. E este é justamente o problema. Como falar a ambos os cérebros, integrá-los num todo unificado, cooperativo, coordenado? Porque se o autocontrole é uma ilusão criada pelo amor próprio exagerado do cérebro pensante, é a autoaceitação que vai nos salvar. Aceitar nossas emoções e trabalhar com elas ao invés de contra elas. Mas desenvolver isso vai dar trabalho, cérebro pensante. Vejo você na próxima sessão. Carta aberta ao cérebro pensante. E aí, cérebro pensante? Como é que estão as coisas? Como vai a família? E aquele negócio lá do imposto de renda, já resolveu? Ah, peraí. Deixa para lá. Esqueci que não estou nem aí para essa merda. Olha só, sei que o cérebro sensível está complicando sua vida. Talvez seja um relacionamento importante. Talvez esteja levando você a fazer ligações constrangedoras às 3 da manhã. Talvez esteja se medicando com substâncias que muito provavelmente não deveriam ser ingeridas. Sei que você gostaria de controlar um ou outro aspecto seu, mas não consegue. E imagino que às vezes este problema faça você perder a esperança.
Mas escuta aqui, cérebro pensante. Tudo isso que você odeia tanto no cérebro sensível, os desejos, os impulsos, as péssimas decisões, você precisa dar um jeito de desenvolver empatia em relação a isso tudo. Porque esse é o único idioma que o cérebro sensível entende de verdade. Empatia. Ele é uma criatura sensível. Afinal, é composto dessa porcaria que você chama de sentimentos. Eu sei. Eu também gostaria que não fosse assim. Gostaria que bastasse mostrar uma planilha para que ele entendesse, como a gente entende, sabe? Mas não basta. Em vez de bombardear o cérebro sensível com fatos e bom senso, pergunte como ele está se sentindo. Fale alguma coisa do tipo, e aí, cérebro sensível, o que você acha de ir à academia hoje? Ou, já pensou em mudar de carreira? Ou, que tal vender tudo e se mudar para o Tahiti? O cérebro sensível não vai responder com palavras. Não, ele é agitado demais para isso. Vai responder com sentimentos. Eu sei que é óbvio, mas você às vezes é meio tapado, cérebro pensante. Talvez o cérebro sensível reaja com certa preguiça ou ansiedade. Talvez até misture emoções, um pouco de entusiasmo com uma pitada de raiva. Enfim, é seu papel como cérebro pensante, ou seja, a parte responsável dentro do crânio, não o julgar independentemente dos sentimentos que expresse. Preguiça? Tudo bem. Todo mundo sente preguiça de vez em quando. A autorrejeição? Talvez seja um convite para levar esta conversa adiante. A academia fica para depois. É importante deixar o cérebro sensível botar para fora todos os sentimentos desagradáveis ou doentios. Deixe todos eles darem uma volta em um lugar onde possam respirar. Quanto mais respiram, com menos força seguram o volante do carro da consciência. Então, quando sentir que chegou a um acordo com o cérebro sensível, é hora de recorrer a ele de uma forma que ele entenda, através de sentimentos. Pensar talvez em todos os benefícios de algum novo comportamento desejado. Mencionar de repente tudo o que há de sexy, brilhante e divertido no destino desejado. Talvez lembrar a ele como é boa a sensação de se exercitar. Como vai ser legal ficar bem de sunga ou biquíni no verão. O respeito que temos por nós mesmos quando damos sequência às nossas metas. Como ficamos felizes quando vivemos de acordo com nossos valores. Quando damos exemplo aos que amamos. Basicamente, você precisa barganhar com o cérebro sensível da mesma forma que faria ao comprar algo na feira. Ele precisa acreditar que está fazendo um bom negócio. Senão vai ser só um monte de gestos e gritaria sem resultado. Você pode talvez aceitar fazer alguma coisa que ele goste se ele topar fazer alguma coisa que não goste. Deixe ele assistir a sua série favorita. Desde que seja na esteira da academia. Deixe ele sair com os amigos. Desde que as contas do mês estejam pagas. É que leve no início. Lembre-se, o cérebro sensível é mesmo muito sensível. Totalmente irracional. Quando a oferta parece ser fácil e conter benefícios emocionais, por exemplo, o bem-estar pós-exercício, a busca por uma carreira significativa, ser admirado e respeitado pelos filhos, o cérebro sensível reage com outra emoção, positiva ou negativa. Se for positiva, ele se mostrará disposto a caminhar um pouquinho naquela direção, mas só um pouquinho. Lembre-se de que sentimentos nunca duram. Por isso é preciso começar aos poucos. Calce o tênis hoje, cérebro sensível, só isso. Vamos ver o que acontece. Se a reação dele for negativa, deixe registrado e ofereça outra concessão. Veja como ele reage. Enxague e repita. Seja como for, não brigue com o cérebro sensível, porque isso só vai piorar as coisas. Para início de conversa, você não vai ganhar. Nunca. Ele está sempre no comando. Em segundo lugar, brigar com o cérebro sensível por causa de algum mal-estar só vai fazer ele se sentir pior. Para que você vai fazer isso? Era para você ser a parte esperta, cérebro pensante. Essa conversa com o cérebro sensível vai continuar da mesma forma. Esse mesmo bate-bola, dia sim, dia não, por dias, semanas ou até mesmo meses. Putz, anos. Esse diálogo entre cérebros requer prática. Para alguns, isso implica em reconhecer a emoção a qual o cérebro sensível está recorrendo. Os cérebros pensantes de algumas pessoas ignoram os cérebros sensíveis há tanto tempo que demora até que aprendam a escutá-lo de novo. Outras pessoas terão o problema oposto. Treinar o cérebro pensante a falar mais alto, forçá-lo a propor um pensamento independente, uma nova direção, distinto dos sentimentos do cérebro sensível. Essas pessoas precisarão se perguntar: e se meu cérebro sensível estiver errado em se sentir assim? E então, considerar as alternativas. A princípio será difícil, mas quanto mais esse diálogo se repetir, mais os dois vão começar a escutar um ao outro. O cérebro sensível passará a transmitir emoções diferentes, e o cérebro pensante terá uma visão melhor de como ajudar seu parceiro a se locomover pela estrada da vida. Na psicologia, isso é denominado regulação emocional, e basicamente se trata de aprender a instalar uma série de barreiras de proteção e sinais de mão única na porra da estrada da vida para impedir o cérebro sensível de despencar precipício abaixo. Dá muito trabalho, mas talvez seja o único trabalho a ser feito. Porque a gente não controla os sentimentos, cérebro pensante. Autocontrole é uma ilusão que ocorre quando os dois cérebros estão alinhados e voltados para a mesma estratégia. É uma ilusão feita para dar esperança às pessoas. E quando o cérebro pensante não está alinhado ao cérebro sensível, uma sensação de impotência acomete as pessoas e o mundo ao redor parece desesperador. A única forma de criar regularmente essa ilusão é a comunicação constante e o alinhamento dos cérebros numa mesma sintonia de valores. É uma habilidade tanto quanto jogar polo aquático ou fazer malabarismo com facas. Dá trabalho. E o fracasso virá. Há o risco de cortar o braço e sujar tudo de sangue. Mas esse é o preço da admissão. Foque no que você tem, cérebro pensante. Você pode não ter autocontrole, mas tem o controle do significado. É esse o seu superpoder. É o seu dom. Você controla o significado dos seus impulsos e sentimentos. Você os decifra da forma que achar melhor. Você é quem desenha um mapa. E isso é muito poderoso, pois é o significado que atribuímos aos nossos sentimentos que frequentemente pode alterar a reação que causam no cérebro sensível. E é assim que se produz esperança. É assim que se produz a sensação de que o futuro pode ser prolífico e agradável, interpretando de maneira profunda e funcional todas as merdas que o cérebro sensível atira na gente.
Em vez de justificar os impulsos e de se tornar escravo deles, desafie-os e analise-os. Mude sua natureza e sua forma. Basicamente, é nisso que consiste uma boa terapia, claro. Autoaceitação, inteligência emocional e coisas assim. Por sinal, todo esse negócio de ensine seu cérebro pensante a decifrar seu cérebro sensível e cooperar com ele em vez de julgá-lo e encará-lo como um monstro do mal é a base da terapia cognitivo-comportamental, TCC, da terapia de aceitação e compromisso, TAC, e de vários outros acrônimos divertidos criados pela psicologia clínica para melhorar nossa vida. As crises de esperança frequentemente se iniciam com uma ligeira sensação de que não temos controle sobre nós mesmos e sobre o nosso destino. Nos sentimos vítimas do mundo, ou pior, de nossa própria mente. Lutamos contra o cérebro sensível, tentamos subjugá-lo. Ou então fazemos o oposto e o seguimos sem questionar. Ridicularizamos a nós mesmos e nos escondemos do mundo por causa da suposição clássica. Sendo que, em vários aspectos, a afluência e a conectividade do mundo moderno só pioram a dor da ilusão do autocontrole. Mas esta é sua missão, cérebro pensante, caso queira aceitá-la. Conquiste o cérebro sensível nos termos dele. Crie um ambiente que atraia seus melhores impulsos e o melhor da sua intuição, em vez de seu lado mais sombrio. Aceitar e trabalhar com, não contra, tudo o que o cérebro sensível despeja na sua direção. Todo o resto, todos os julgamentos, presunções e autopropaganda é ilusório. E sempre foi. Você não controla nada, cérebro pensante. Nunca controlou, nem vai controlar. Mas nem por isso precisa perder a esperança. Antônio Damasio acabou por escrever um celebrado livro chamado O Erro de Descartes, sobre suas experiências com Eliot e muitas outras pesquisas. Nele defende a tese de que, da mesma maneira que o cérebro pensante produz conhecimento de natureza lógica, factual, o cérebro sensível desenvolve a própria forma de conhecimento atrelado a certos valores. O cérebro pensante produz associações entre fatos, dados e observações. E o cérebro sensível também faz juízos de valor com base nos mesmos fatos, dados e observações. O cérebro sensível decide o que é bom e o que é ruim, o que é desejável e o que é indesejável, e o mais importante, o que merecemos e o que não merecemos. O cérebro pensante é objetivo e factual. O cérebro sensível, subjetivo e relativo. E não importa o que façamos, não conseguiremos traduzir uma forma de conhecimento para outra. Esse é o verdadeiro problema da esperança. É raro que não tenhamos a compreensão intelectual de como cortar carboidratos, acordar mais cedo ou parar de fumar. A questão é que, em algum lugar lá no fundo de nossos cérebros sensíveis, concluímos que não merecemos fazer tais coisas, que não somos dignos delas. E é por isso que essas coisas nos deixam tão mal. Esse sentimento de indignidade costuma ser o resultado de algum trauma que sofremos. Ao longo da vida, todos nós passamos por experiências terríveis, e nosso cérebro sensível conclui que merecemos sofrer o que estamos sofrendo. E assim se condiciona a repetir e reviver esse sofrimento, independentemente do bom senso do cérebro pensante. Aí está o problema fundamental do autocontrole. Aí está o problema fundamental da esperança. Não um cérebro pensante ignorante, mas um cérebro sensível ignorante, que adota e aceita juízos de valor equivocados sobre si mesmo e sobre o mundo. E aí está, de fato, o desafio de qualquer coisa que se aproxime de uma cura psicológica. Tornar claros nossos valores para nós mesmos, a fim de que possamos torná-los claros para o mundo. Colocando a coisa de outra forma, o problema não é não saber como evitar um soco na cara. O problema é que, em dado momento, provavelmente muito tempo atrás, levamos um soco na cara. E, em vez de revidar, concluímos que merecíamos. 3. As leis emocionais de Newton. Na primeira vez que levou uma porrada na cara, Isaac Newton estava de pé em uma plantação. O tio dele estava explicando por que o trigo tinha que ser organizado em fileiras diagonais, mas Isaac não prestou muita atenção. Ele estava olhando para o sol, se perguntando do que a luz era feita. Ele tinha 7 anos na época. O tio então deu um tabefe tão forte na bochecha de Isaac que seu senso de realidade se desfez temporariamente assim que ele caiu. O garoto perdeu toda a sensação de coesão pessoal. E à medida que partes da sua psique voltavam a se reunir, algum pedacinho secreto dele permaneceu no chão, deixado para trás em um lugar de onde jamais seria recuperado. O pai de Isaac morreu antes de ele nascer, e a mãe o abandonou quando ainda era pequeno para se casar com um velho rico do vilarejo vizinho. Por isso, Isaac passou seus anos de formação sendo empurrado entre tios, primos e avós. Na verdade, ninguém o queria. Ninguém sabia o que fazer com o garoto que se tornara um fardo. O amor vinha a duras penas, mas, em geral, ele não recebia amor algum. O tio de Isaac era um bêbado sem instrução, mas sabia contar as fileiras plantadas nos campos. Era sua única habilidade intelectual, e, portanto, ele provavelmente fazia isso mais do que o necessário. Isaac muitas vezes o acompanhava nessas sessões de contagem, porque era o único momento em que o tio prestava atenção nele. E como água num deserto, qualquer atenção que o menino recebesse era absorvida avidamente. Acontece que Isaac era uma espécie de prodígio. Aos 8 anos, ele já conseguia prever a quantidade de ração necessária para alimentar as ovelhas e os porcos na estação seguinte. Aos 9, era capaz de fazer de cabeça os cálculos de hectares de trigo, cevada e batatas. Aos 10 anos, Isaac concluiu que a agricultura era uma coisa idiota e voltou suas atenções para o cálculo da trajetória exata do Sol durante as estações do ano. O tio dele não se importava com a trajetória exata do Sol, porque isso não colocaria comida na mesa, pelo menos não diretamente. Por isso, bateu em Isaac mais uma vez. A escola não ajudava. Isaac era uma criança magrela, pálida e distraída. Não tinha qualquer habilidade social. Gostava dessas porcarias nerds, como relógios de sol, planos cartesianos e cálculos para determinar se a Lua era mesmo uma esfera. Enquanto as outras crianças jogavam cricket ou brincavam de pega-pega na floresta, Isaac ficava parado, encarando os riachos por horas, se perguntando como o olho humano era capaz de ver a luz. Os primeiros anos de vida de Isaac Newton foram uma porrada atrás da outra, e a cada golpe seu cérebro sensível aprendia a sentir uma verdade imutável.
tinha que haver algo de inerentemente errado com ele. Por que os pais o abandonaram? Por que os colegas o ridicularizavam? Que outra explicação poderia dar para sua solidão quase constante? Enquanto seu cérebro pensante se ocupava desenhando gráficos caprichados e monitorando eclipses lunares, seu cérebro sensível internalizava em silêncio a ideia de que havia algo muito errado com aquele garotinho inglês de Lincolnshire. Um dia ele escreveu no seu caderno da escola: "Sou um rapaz pequeno, pálido e fraco. Não existe lugar para mim, nem em casa, nem no fundo do inferno. O que posso fazer? Eu sirvo para quê? Só consigo chorar." Até aqui, tudo o que você ouviu sobre Newton é verdade, ou pelo menos altamente plausível. Mas vamos fingir, por um momento, que exista um universo paralelo. E digamos que nesse universo paralelo exista outro Isaac Newton, bem parecido com o nosso. Ele ainda vem de uma família abusiva e disfuncional. Ainda tem uma vida de isolamento e raiva. Ainda calcula e mensura de forma prodigiosa tudo o que encontra pela frente. Mas digamos que, em vez de medir e calcular obsessivamente o mundo externo, físico, esse Newton do universo paralelo decide direcionar sua obsessão para medir e calcular o mundo interior, psicológico, o mundo da mente e do coração humano. Isso não é tão difícil de imaginar, pois vítimas de abusos muitas vezes são grandes observadoras da natureza humana. Para pessoas como eu ou você, observar os outros pode ser uma atividade divertida para se fazer num domingo qualquer no parque. Mas para quem sofre abusos, é uma estratégia de sobrevivência. Para essas pessoas, a violência pode surgir a qualquer momento, e por isso elas desenvolvem um senso de observação agudo, quase sobre-humano, para se proteger. Um tom de voz mais alterado, uma sobrancelha arqueada, a profundidade de um suspiro, tudo isso pode disparar seus alarmes internos. Então vamos imaginar que esse Newton do universo paralelo, esse Newton emo, tenha voltado sua obsessão às pessoas ao redor. Ele fazia anotações, catalogando todos os comportamentos observáveis dos colegas e familiares. Anotava sem parar, documentando cada ação, cada palavra. Encheu centenas de páginas com observações sem importância sobre o tipo de coisas que as pessoas nem percebem que fazem. O Newton emo torcia para que, se cálculos pudessem ser usados para prever e controlar o mundo natural, como as formas e configurações do Sol, da Lua e das estrelas, então também deveriam ser capazes de prever e controlar o mundo interior, emocional. Com suas observações, o Newton emo descobriu algo doloroso, que todos nós meio que já sabemos, mas que poucos querem admitir. Que todas as pessoas mentem. É um hábito nosso mentir constantemente. Mentimos tanto sobre coisas importantes quanto fúteis. E em geral não fazemos isso por malícia. Na verdade, mentimos para os outros porque temos o hábito de mentir para nós mesmos. Newton percebeu que a luz se refratava no coração das pessoas de formas que elas pareciam não perceber. Que as pessoas diziam amar aqueles que, pelo visto, odiavam. Que declaravam acreditar em algo enquanto agiam de outra forma. Que se imaginavam corretas, embora cometessem atos de grande desonestidade e crueldade. Ainda assim, na própria mente, elas de alguma forma acreditavam que suas ações eram consistentes e verdadeiras. Ele concluiu que não deveria confiar em ninguém. Nunca. E calculou que sua dor era inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ele e o mundo. Portanto, ele se mantinha à margem, sem entrar na órbita de ninguém, afastando-se da atração gravitacional de qualquer outro coração. Ele não tinha amigos. Na verdade, não queria amigos. Isaac compreendeu que o mundo era um lugar sombrio e miserável, e o único valor na sua vida patética era a habilidade de documentar e calcular essa miséria. Apesar de tanta rabugice, não faltava ambição a Newton. Ele queria saber a trajetória do coração humano, a velocidade de sua dor. Queria saber a força dos seus valores e a massa de suas esperanças. Mais importante, ele queria entender as relações entre todos esses elementos. Então, decidiu escrever as 3 leis emocionais de Newton. Primeira lei emocional de Newton. Para cada ação, há uma reação emocional oposta e de igual intensidade. Imagine que eu lhe desse um soco na cara, sem motivo, sem justificativa, só pela violência pura e simples. Sua resposta instintiva seria algum tipo de retaliação. Poderia ser física, retribuindo o soco. Poderia ser verbal, me xingando com todo tipo de palavrão. Ou sua retaliação poderia ser social, chamando a polícia ou alguma outra autoridade que tivesse o poder de me punir por ter atacado você. Independentemente de qual fosse a sua escolha, você sentiria uma onda de emoções negativas dirigidas a mim, e com razão, porque eu claramente sou uma péssima pessoa. Afinal, a ideia de que eu possa lhe infligir dor sem qualquer justificativa, sem que você mereça, provoca uma sensação de injustiça. Um tipo de lacuna moral se abre entre a gente. A sensação de que um de nós está inerentemente correto e o outro não passa de um merdinha. A dor cria lacunas morais, e não só entre pessoas. Se um cachorro morde você, seu instinto é puni-lo. Se você bate com um dedinho na quina da mesa, o que faz? Grita com a porcaria da mesa. Se sua casa é derrubada por uma tempestade, você é dominado pela tristeza e fica furioso com Deus, com o universo, com a vida. Todos esses são exemplos de lacunas morais. São a sensação de que algo de errado aconteceu e você ou alguém merece ser recompensado. Sempre que há dor, cria-se um senso inerente de superioridade e inferioridade. E sempre há dor. Quando confrontados com lacunas morais, nós desenvolvemos emoções esmagadoras em direção à equalização, ou seja, um retorno à equidade moral. Esse desejo ganha a forma de merecimento. Como lhe dei um soco, você sente que eu mereço levar um também, ou ser punido de alguma forma. Essa sensação de eu merecer sentir dor vai fazer com que você tenha emoções fortes em relação a mim. Provavelmente raiva. Você também terá emoções fortes a partir da conclusão de que não merecia levar um soco, que não fez nada de errado,
e que merecia ser mais bem tratado por mim e por todas as outras pessoas ao redor. Esses sentimentos podem assumir a forma de tristeza, autopiedade ou confusão. Todo esse conceito de merecer algo é um juízo de valor que fazemos ao encararmos uma lacuna moral. Concluímos que uma coisa é melhor do que outra, que alguma pessoa é mais correta ou justa que outra, que um acontecimento é menos vantajoso que outro. Lacunas morais são onde se criam nossos valores. Agora, vamos fingir que eu peça desculpas pelo soco. Eu digo, putz, cara, aquilo foi muito injusto e, nossa, perdi totalmente a linha. Isso nunca mais vai acontecer, é sério. E para demonstrar meu profundo arrependimento, toma, fiz esse bolo para você. Ah, e fique com esses $100. Divirta-se. Vamos fingir também que isso esteja de bom tamanho para você. Você aceita minhas desculpas, meu bolo e os $100 e realmente sente que ficou tudo bem. Agora estamos equalizados. A lacuna moral entre nós sumiu. Você foi compensado e talvez até diga que estamos quites. Ninguém é melhor ou pior do que o outro. Ninguém merece tratamento melhor ou pior. Estamos operando no mesmo plano moral. Essa equalização restaura a esperança. Significa que não há nada necessariamente errado com você ou com o mundo, que você pode seguir em frente com uma sensação de autocontrole, $100 e um bolo delicioso. Vamos imaginar outro cenário. Agora, em vez de dar um soco em você, digamos que eu tenha lhe dado uma casa de presente. Sim, ouvinte, eu acabei de comprar a porra de uma casa para você. Isso vai abrir outra lacuna moral entre nós. Mas em vez de uma sensação esmagadora de querer igualar a dor que lhe causei, você vai sentir um desejo imenso de equalizar a alegria que proporcionei. Você pode me abraçar, agradecer 1000 vezes, me dar um presente em troca, ou prometer cuidar do meu gato de hoje até o fim dos tempos. Ou se for particularmente bem educado e tiver algum autocontrole, você pode até tentar recusar minha oferta, porque reconhece que isso vai abrir uma lacuna moral entre nós que você nunca seria capaz de superar. Você pode expressar isso dizendo para mim, eu agradeço, mas não posso aceitar de jeito nenhum. Eu jamais conseguiria recompensá-lo. Com a lacuna moral positiva, você se sentirá em débito comigo. Sentirá que me deve alguma coisa, que eu mereço algo bom, ou que você tem que retribuir de alguma forma o que fiz. Você terá sentimentos intensos de gratidão e apreço dirigidos a mim. Talvez até chore de alegria. Que fofo! É nossa inclinação psicológica natural equalizar as lacunas morais, retribuir ações, positiva com positiva, negativa com negativa. As forças que nos impelem a realizar tais movimentos são as nossas emoções. Nesse sentido, cada ação demanda uma reação emocional oposta e de igual intensidade. Essa é a primeira lei emocional de Newton. Essa primeira lei está constantemente ditando o fluxo da nossa vida, porque é o algoritmo pelo qual nosso cérebro sensível interpreta o mundo. Se um filme mais provoca do que alivia a dor, você fica entediado ou talvez até irritado. Pode ser que você tente equalizar isso exigindo o dinheiro do ingresso de volta. Se sua mãe esquece seu aniversário, você pode equalizar isso ignorando-a pelos próximos 6 meses. Ou se você for uma pessoa mais madura, pode comunicar sua decepção a ela. Se seu time sofre uma derrota humilhante, você pode se sentir impelido a ir a menos partidas ou a torcer com menos afinco. Se descobre que tem talento para desenhar, a admiração e a satisfação que obtém da sua competência vão inspirá-lo a investir tempo, energia, emoção e dinheiro na arte. Se o seu país elege um palhaço que você é incapaz de suportar, você vai sentir uma desconexão com o governo e até com os outros cidadãos. Também vai sentir que merece algo em troca por aguentar as medidas que estão lhe impondo. A equalização está presente em todas as experiências, porque o impulso de equalizar